E aí, galera, depois de vocês se divertirem preenchendo lá a verificação de aprendizagem de vocês, agora é hora da gente verificar o que é que ficou bacana e o que é que não ficou bacana nesse processo. Vamos lá, então, não vamos perder tempo. É a hora da retomada. Então, para a gente começar aqui, vamos trazer os 3 primeiros itens que vocês resolveram, né? Nós vamos trazer ele aqui após a gente discutir um pouco sobre o texto que deu origem a esses 3 itens que vocês responderam. Então, como vocês puderam perceber, vocês assistiram a vamos dizer assim, a uma reflexão, a uma resenha feita em vídeo, né? A respeito de um filme que é muito apreciado, né, pela galera jovem, que é Os Vingadores Guerra Infinita. E aí, nesse filme, ocorre que um dos personagens morre, né? Thanos mata Loki. Só que é o seguinte, né? Os fãs não estão aceitando essa teoria, né? Então, todo mundo acha, né? Quem é fã, quem acompanha aí os Vingadores Guerra Infinita e já viu as arrumações de Loki, ninguém acredita que ele de fato tenha morrido. Então, esse vídeo aqui, né? Essa resenha em formato de vídeo, ela foi produzida justamente para falar sobre esse aspecto, né? Então, vamos ao item. Vocês já assistiram várias vezes, já se divertiram pra caramba. Então, agora vamos ao item. Então, o primeiro item que a gente tem vai refletir sobre o D1, que é o descritor que nos ensina a localizar informação explícita. Então, vocês já sabem que localizar informação explícita é algo muito simples. E aí, agora vocês vão entender. Vocês perceberam, né, que a gente não localiza informação só em texto escrito. A gente também localiza informação explícita em texto imagético, em texto audiovisual, né, até mesmo no áudio. Porque uma informação explícita é aquela informação que está dada. Eu não preciso entender nada a partir dela, eu simplesmente entendo ela. Então, isso pode vir em formato de texto escrito, texto visual, né? Texto oral, então, de diversas maneiras. O importante é eu saber localizar. Então, nesse vídeo que vocês assistiram sobre a teoria do fã, né, do rapaz lá, a respeito da morte de Loki, né, qual é o argumento central apresentado a favor da teoria de que Loki não morreu? Então, o argumento central é qual? Então, vamos lembrar lá as coisas que o cara fala. Ele vem trazendo o que vários fãs disseram, coisas que ele leu no Twitter, coisas que ele deduziu assistindo ao filme, né? E coisas que ele deduziu também por lembrar de outros filmes também que ele já assistiu da mesma saga e que ele viu, ficou vendo aí as arrumações desse irmão de Thor, né? Então, qual é o argumento central apresentado a favor da teoria de que Loki não morreu? Então, ele cita lá algumas características do próprio Loki, né? Então, qual é o argumento? Ele é porque ele é um deus? Ou é a forma como ele morreu, que é muito boba, né? Ou porque ele já tinha simulado a morte dele antes em outros filmes, né? Ou por causa da promessa que ele fez ao irmão. Então, qual é o argumento central? Então, segundo vocês, o argumento central é a forma como ele morreu no combate contra Thanos. Então, eles entendem, né, os fãs, né, e vocês também entenderam que a maneira como ele morreu deixa a entender que ele provavelmente não morreu, que ele fingiu a morte dele. Muito bem. Parabéns. Vamos ao segundo item. O segundo item, por sua vez, reflete sobre o D6, que é esse cara. Distingue fato da opinião relativa ao fato. Então, aqui é uma coisa muito simples, coisa que vocês já estão acostumadíssimos a fazer, né? Aqui ninguém gosta de fofoca, né? Porque todo mundo entende que a fofoca é algo que se faz sobre o que de fato aconteceu. Então, existe uma coisa que aconteceu e existe a fofoca.
que é a opinião relativa ao que aconteceu. Então, isso vocês já estão tirando de letra. Então, vamos ver o item que nós temos para isso descritor. O fato explicado pelo youtuber, né, lá no videozinho, né, ainda é sobre o mesmo vídeo. Então, o fato explicado pelo youtuber é o quê? O que ele explica? Né? É a morte de Loki? É a posição da arma usada pela personagem? É a teoria que indica que Loki não morreu? Ou é a incredulidade dos fãs acerca da morte de Loki? Então, se você analisar bem nessas 4 alternativas, nós vamos ter 3 opiniões e apenas um fato. Então, a incredulidade dos fãs, isso é um fato ou isso é uma opinião? Se eu acredito ou não acredito, isso é o quê? Uma opinião, né? Então, uma teoria que indica que Loki não morreu. Quando a gente formula uma teoria sobre algo, é o nosso ponto de vista para aquele algo. Então, se é uma teoria, se é o nosso ponto de vista é o mesmo que opinião. Posição de uso da arma pela personagem. A posição de uso da arma na fala do youtuber é também uma questão de ponto de vista. É também uma opinião. Então, o que é que sobrou pra gente? Corre muito simples, né? A morte da personagem Loki. Ou seja, Loki morreu ou não morreu? Eis a questão. Assistam ao filme e me digam, viu? Me conte no final, tá? Se Loki morreu ou não morreu. Porque eu também ainda estou em dúvida. Então, a alternativa A, morte da personagem Loki. Vocês são muito bons, hein? Continuando. D17. Reconhecer o sentido das relações lógico-discursivas marcadas por conjunções, advérbios, etc. Então, é aquele D de gramática. Então, é aquele descritor que vai refletir sobre os conectivos, sobre aquelas palavrinhas que nós usamos para unir orações, para unir ideias, para unir conceitos. Então, vamos lá ver como é que está aqui o item. O conectivo, entretanto, está no discurso do youtuber auxiliando a construção da coerência. Né? Porque é isso que os conectivos fazem. Eles vão juntando as orações, juntando as frases, juntando as ideias, de forma que no final eu tenha algo coerente. Ou seja, algo que dá para os outros entender e aceitar como válido. Então, esse entretanto que ele usa está ligando 2 ideias. Então, o que é que ele quer, né? Com esse recurso, ele está tentando fazer a ligação entre a ideia da morte e a confirmação desse fato pelo uso da arma, ou o fato de ele ser o deus da trapaça e estar fingindo sua morte. Ou esse, entretanto, está ligando o fato de Loki não ter morrido e a posição inversa de uso da arma. Ou ainda que o poder do inimigo e a qualidade da arma escolhida. Ele está ligando essas 2 ideias. Então, o que é que você acha? Quem dá mais? Diga aí, volte aí na sua alternativa. 1, 2, 3 e... Alternativa D. Então, o conectivo é, entretanto, está ligando o poder do inimigo e a qualidade da arma escolhida. Ou seja, entretanto, ele quer matar o Thanos com uma faquinha, né? Vocês estão lembrando, né? Isso aí. E aí, por hoje é só. Fique com a gente. Até a próxima correção. Próximo nível de correção está logo mais adiante. E aqui eu deixo meus 200 likes para vocês. Continue com a gente. E sejam muito felizes. Vão assistir o filme, tá? Para me contar se ele morreu ou não morreu.